Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades das Guerras. Hoje falaremos sobre Hiro Onoda, um oficial japonês que nunca se rendeu na Segunda Guerra Mundial. Pode levar 3 anos, pode demorar 5, mas aconteça o que acontecer, voltaremos aqui, prometeu o Major Yoshimi Taniguchi ao jovem tenente Hiro Onoda em 28 de fevereiro de 1945. Taniguchi cumpriu sua promessa, mas levaria 29 anos para cumprir. Essa é a história que contaremos aqui no canal, de Hiro Onoda, um oficial da inteligência imperial japonesa, que se recusou a render-se após o fim da Segunda Guerra Mundial, vindo a se render oficialmente em 1974 nas Filipinas. Porém antes, não deixe de se inscrever em nosso canal, curta, comente e compartilhe nossos vídeos. A sua participação nos ajuda na criação de novos conteúdos. Em 9 de março de 1974, Onoda emergiu da selva filipina, seu uniforme imperial japonês usado desde 1945, esfarrapado, mas em excelente forma, apesar dos 29 anos de depravação. Oficialmente declarado morto em 1959, Onoda foi rastreado pelo estudante japonês Norio Suzuki em fevereiro de 1974. Onoda ainda se recusou a se render, dizendo a Suzuki que não voltaria para casa até receber ordens oficiais de seu comandante. Suzuki voltou naquela primavera, desta vez rodeado por uma delegação japonesa, o irmão do tenente, e Taniguchi. Depois de quase 3 décadas fugindo e se escondendo em meio à selva, Onoda foi convencido a capitular. Depondo sua espada para o presidente filipino Ferdinando Marcos, Onoda se tornou um dos últimos soldados japoneses da Segunda Guerra Mundial a se render. Eu me tornei um oficial e recebi uma ordem. Se eu não pudesse realizá-lo, eu sentiria vergonha. Sou muito competitivo, disse Onoda. Nascido em 19 de março de 1922 em Kaina, Wakayama, Japão, Onoda ingressou no exército japonês em 1942 e foi escolhido para treinamento especializado na Escola Nakano, o principal centro de treinamento do Japão para operações de inteligência militar. Como estudante, Onoda estudou guerrilha, filosofia, história, artes marciais, propaganda e operações secretas. Esse treinamento seria fundamental para sua sobrevivência nas décadas seguintes. Onoda mais tarde contou em seu livro de memórias, Sem Rendição, Minha Guerra dos 30 Anos, que quando as forças americanas desembarcaram em Lubang, uma pequena ilha estratégica a 150 quilômetros a sudoeste da Baía de Manila, seu comandante, Taniguchi, deu ao jovem tenente sua ordem final: aguente firme e lute. Esse comando levou Onoda e 3 homens alistados para as selvas de Lubang, onde se envolveram em guerrilha nos meses subsequentes contra os habitantes locais, ao qual ele acreditava estarem em conluio com os americanos. Nos caóticos meses finais da guerra no Pacífico, as tropas americanas encontraram um exército japonês quase fanático. Quando o Japão se rendeu oficialmente em setembro daquele ano, Onoda, como muitos outros soldados imperiais, recusaram-se a acreditar. Os folhetos que lançavam dos aviões estavam cheios de erros, então julguei que era uma trama dos americanos, disse Onoda. Sobrevivendo de bananas, cocos e arroz frutado de aldeias próximas, Onoda e os 3 soldados continuaram a acreditar que estavam em guerra, ocasionalmente entrando em conflito com moradores locais e soldados que consideravam guerrilheiros inimigos. Ao longo de vários anos, 30 habitantes da ilha foram mortos pelos soldados japoneses itinerantes. Em 1974, no entanto, Onoda estava sozinho. Um dos homens alistados se rendeu às forças filipinas em 1950, e outros 2 foram mortos a tiros, um em 1954 e outro em 1972, por policiais da ilha que procuravam os renegados. Perdoado pelo presidente Ferdinand pelos crimes cometidos por ainda acreditando estar em guerra, o então soldado de 52 anos retornou a um Japão quase irreconhecível. Embora acolhido como um herói nacional, Onoda logo se desiludiu com o materialismo e as mudanças na sociedade japonesa. No ano seguinte, o ex-soldado mudou-se para uma colônia japonesa em São Paulo, no Brasil, buscando uma vida mais tranquila criando gado. Lá ele se casou com uma professora japonesa. Em 1984, o casal retornou ao Japão, fundando a Onoda Naituri School, um acampamento para jovens de habilidades de sobrevivência. A dupla se mudou do Japão e do Brasil até a morte de Onoda em 2014. Para muitos,
Onoda era o último elo com o passado, um homem que personificava os valores tradicionais de dever e sacrifício como os samurais de outrora. Quando perguntado em 1974 o que estava passando por sua mente durante aqueles 29 anos na selva, Onoda disse simplesmente: nada além de cumprir o meu dever. Obrigado por assistir em nosso canal. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever e ativar a notificação. Sua participação é importante para o nosso crescimento. Até o próximo vídeo aqui no Curiosidades das Guerras.